Olá, queridos, tudo bem com vocês? No último vídeo que nós temos aqui, eu falei como foi o meu terceiro período do curso de Psicologia e eu mencionei que eu havia feito um estágio extracurricular. E nesse vídeo eu irei explicar como foi a minha experiência nesse estágio, quando começou, como finalizou, como foi esse processo todo de conseguir esse estágio. Esse estágio foi na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Quando eu realizei o estágio, eu ainda não havia cursado a disciplina na faculdade, eu comecei a cursá-la no quarto período do curso, mas dentro da psicologia organizacional, o psicólogo vai estar muito mais inserido em um ambiente de gestão. Então, ele vai estar aí se aproximando da área da administração, tanto que na faculdade, quando eu tive a disciplina, nós estudamos basicamente sobre algumas teorias de Chiavenato, nós estudávamos os livros de Chiavenato, então, que é da área do ramo da administração. Então, ela tem essa aproximação, né, com a gestão de pessoas, então o psicólogo dentro desse ambiente vai estar muito mais ligado ali aos recursos humanos da instituição, da empresa, na qual ele vai estar inserido. E então ele vai realizar atividades como recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, vai trabalhar com análise de currículos e com tantas outras questões como análise do clima organizacional. Então vai estar muito mais voltado para essas áreas. E essas seriam as atividades que eu faria dentro da instituição, da organização a qual eu fui indicada. E aí existia, né, um termo de contrato, lembrando que o estágio não tem relação empregatícia, então, devido a esse motivo, não há um contrato formal. Então, o vínculo que existe entre a organização e o estagiário é justamente um termo de compromisso. E aí, ambas as partes assinam, a instituição de ensino do estagiário também participa, né? E então, é um acordo entre essas três partes. Cada um vai ficar aí com uma cópia desse termo de compromisso. E, segundo o meu termo de compromisso, eu teria um supervisor, eu teria a instituição a qual estaria mediando esse estágio, que no meu caso foi o IEL, aqui de São Luís, Instituto Evaldo Lodi. Então, existia esse termo de compromisso e esse era um estágio extracurricular e remunerado. Então, a remuneração girava em torno da média de bolsa de estágios aqui no Brasil, né? Em torno um pouquinho mais de R$700. Eu comecei a fazer esse estágio em março do ano de 2020 e ele foi finalizado no mês de novembro do mesmo ano. Então, ele, no termo de compromisso, tinha a perspectiva de durar de 1 ano até 2 anos, né, caso fosse prolongado, mas não aconteceu, durou apenas 9 meses. E para começar esse estágio, claro que teve toda aquela questão burocrática, né, de conseguir os documentos, levar lá documentos pessoais, questões bancárias, certificado em cartório, documentos que certifiquem a sua relação com a instituição de ensino. Então, teve todo esse processo burocrático que demorou cerca de 1 mês, né? Fazendo análise, eles pediam mais documentos e tudo mais. Então, demorou mais ou menos isso. E aí, quando eu comecei, eu ficaria, então, no setor de RH, né? Essa seria a informação e era isso que estava no meu termo de compromisso. E eu cheguei, fiquei um pouquinho, acho que não foi nem 1 hora que eu fiquei no setor de RH, no primeiro dia. E conheci a pessoa que seria a minha supervisora. Ela se limitou a me dar uma boa tarde e foi só isso. Nunca mais vi essa pessoa nem na instituição, até porque eu fui transferida no mesmo dia para o anexo dessa instituição. Então eu fiquei totalmente sem supervisão. O que aconteceu foi que nesse primeiro dia a psicóloga que estava responsável, né, por me admitir ali na instituição, ela disse: Rayane, temos um setor ali que tem estagiários, então você vai ficar muito mais à vontade, porque aqui no RH não tem. O que me pareceu é que eles não estavam preparados, né, ali no RH para me receber, me ensinar como funcionavam ali os processos, a supervisora do estágio me auxiliar, né, dizer o que eu tinha que fazer. Então parece que não houve esse planejamento, então me levaram para um setor de uma perspectiva totalmente diferente.
E aí eu achava que seria uma boa quando ela disse que lá tinha estagiários, mas quando eu cheguei, eu percebi que ali era um setor de engenharia agrônoma, né? De um setor relacionado a mudanças climáticas e também a administração. Então tinha esses 3 grupos de pessoas. Não tinha muitos estagiários quando eu cheguei. Depois, com uns 3 meses, que começou a aparecer outros estagiários, né? Normal, quando eu cheguei, as pessoas que estavam lá já eram formados. E aí eu tive essa dificuldade de me adaptar, porque era um contexto totalmente diferente do que eu tinha ido fazer ali, das atividades que estavam previstas no meu termo de compromisso, e eu ainda fiquei sem supervisão. Então foi muito difícil, eu me sentia uma perdida ali dentro. A equipe era maravilhosa, eles tentavam me incluir, mas eu, além de ser tímida, eu ainda estava sofrendo muito ali porque eu me sentia uma incompetente, porque era uma área totalmente diferente, eu não estava fazendo aquilo que eu tinha ido para fazer. Então, eu não tinha expertise para aquilo, eu me sentia muito mal em não contribuir. Então, lá para o final já do estágio, eu comecei a me incluir, mas aí já estava finalizando. Mas, enfim, eram pessoas de fato maravilhosas, muito queridas mesmo, mas que eu não consegui ter essa abertura maior, não tive uma experiência maior com eles justamente por esse motivo, por me sentir muito mal. Eu ficava reclusa lá no meu canto, me sentindo uma total incompetente. E, queridos, esse é um problema de estágio aqui no Brasil, né? Esse desvio de função, a falta do auxílio, de supervisão. Infelizmente, o estagiário perde muito com isso. Eu fiquei ali, né, aguentando, submetida a essa realidade, justamente porque eu precisava dessa remuneração para me manter estudando aqui na cidade. Não é uma bolsa significativa, mas me auxiliava. Mas se você faz um estágio extracurricular e você não precisa dessa remuneração, não tem outras questões envolvidas, e isso acontecer, você for ocorrer esse desvio de função, você for colocado em uma área completamente diferente daquela que foi acordada, né? Daquelas que vocês entraram de acordo através do termo de compromisso, então você deve comunicar ao instituto que está lhe oferecendo o estágio. E você não pode ficar nessa situação, ou conversar com o supervisor, se você tiver, né, supervisão, e falar que você não vai ficar submetido, ou eles cumprem de fato aquilo que foi definido, ou você vai se retirar. Porque, embora o estágio seja uma experiência riquíssima, não é, que traz muitos aprendizados, porque te coloca em contato com a prática, ela precisa ser na sua área, justamente para propiciar tudo isso. Então, se você não precisar e não tiver outras questões ligadas a isso, é importante, então, que você se manifeste nesse sentido. E aí, durante esse período, né, em que eu realizava o estágio, foi durante o 3º e o 4º período. Eu estudava pela manhã e realizava o estágio no contraturno. Então, eu ficava na faculdade de 7h30 até às 11h, quando minha aula acabava. E não dava tempo ir em casa, né, almoçar, tomar banho, não tinha essas regalias. Então, eu tinha que ficar ali na faculdade mesmo. Não dava tempo porque o estágio começava 1h da tarde e terminava às 18 horas, né? Ia das 13 às 18. Então, durante esse tempo que eu tinha entre o término da aula e o início do estágio, eu ficava na biblioteca da minha faculdade, estudando algum livro, ou estudando para a disciplina que eu teria no dia seguinte, ou aquela disciplina que eu tinha tido naquele dia. Então, eu fazia isso, né? Era 1 hora em que eu ficava lá na faculdade mesmo. Dado esse período, então eu saía, pegava o ônibus, ia para o estágio, em seguida de lá pegava um para finalmente ir para casa. E eu falei no vídeo passado que eu senti que o meu rendimento deu uma caída justamente por ter um tempo, né, menor para estudar. Embora eu não tenha ficado na área desempenhando as funções que eu havia ido para desempenhar, ainda assim eu acredito que essa experiência me trouxe algum tipo de aprendizado. Acredito que nenhuma experiência é vazia. Então essa também foi de alguma maneira importante, porque eu conheci profissionais incríveis, super capacitados na área, né, que eles estavam ali para desempenhar.
com experiências de vida incríveis e que de fato valeu a pena conhecer. Além disso, eu descobri que essa é uma área que eu não quero para minha vida, porque apesar de não ter desempenhado, né, as funções que são da área da psicologia, eu entendi como funciona o ambiente organizacional e esse não é um ambiente que eu quero estar presente, não quero atuar nessa área. Então, essa certeza eu pude ter através dessa experiência. Então, o que eu quero que fique aqui não é que nossos estágios são ruins ou coisas desse tipo. A mensagem que eu quero passar é justamente a necessidade de você sim fazer um estágio e o quanto antes começar melhor, porque te coloca em contato com a prática, te ajuda, né, a definir se é aquilo que você de fato quer ou se você não tem identificação com essa área. Então é importante, mas claro que é importante que você também fique na área que você foi para desempenhar, realizando as funções ali que são do seu campo teórico. Então isso também é importante. E para que não fique, né, só essa experiência assim um pouco escura, um pouco ruim com o estágio, eu irei trazer um vídeo explicando como está sendo a minha experiência em estágio na área da clínica, né? Comecei a atuar em estágio na área clínica e tem sido uma experiência maravilhosa, tanto que eu nem pensava nessa área e agora eu já penso a longo prazo, sim, mas já penso em atuar nessa área algum dia. Então, eu vou trazer um vídeo explicando que tem sido uma experiência incrível, que eu tenho gostado muito, diferente desse na área da psicologia organizacional e do trabalho. Então foi isso, pessoal, essa foi a minha experiência. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, curte, comente e também compartilhe com os seus amigos, tá bom? Beijo grande pra você e a gente se vê no próximo vídeo.